doutores da vermelhidão. Qual é a coisa mais estranha que você já viu no trabalho? Médico mexicano aqui. Recebi um telefonema de um paciente que queria que eu verificasse sua esposa desde que ela tinha estado deitada na cama a manhã toda. Quando cheguei pude sentir o cheiro de ovos podres e umidade no quarto. Abri a porta e um corpo se deitou ali, decomposto, provavelmente 2 a 3 semanas. E o fedor era forte porque o colchão estava todo encharcado devido aos líquidos do corpo que escorriam por toda a carne. Levei o pobre homem velho para fora e fiz uma rápida exploração, encontrando seu olho esquerdo se movendo incontrolavelmente e não respondendo à luz. Chamamos sua família e eu lhes dou a notícia. Acontece que ele tinha sido epiléptico a vida inteira, mas raramente recebia o tratamento adequado. Muito provavelmente ele sofreu uma convulsão que o tornou funcional motor, mas mentalmente desafiado. Um dos casos mais tristes que já encontrei. Naquela noite tomei um longo banho. Liguei para meus pais para dizer-lhes que os amava. Tive que levar o cão para a cama só para conforto. 3 meses antes de decidir fazer visitas domiciliares novamente. Agora eu carrego uma máscara de esmate no carro a qualquer momento. Não é um médico, foi um estudante paramédico em uma emergência. O pessoal que vinha me buscar para que eu pudesse ver o paciente. Se isso acontecesse, você sabia que era bom. Além disso, a própria equipe não parava de falar sobre a confusão, o que só poderia significar que era muito ruim. O cara que trabalhava em uma fábrica de tintura ficou com a mão presa em uma prensa de tintura mecânica. Estava exercendo mais de 1000 libras de força durante mais de 5 minutos em sua mão. Quando atiraram, já estava parcialmente amputada e não posso enfatizar o suficiente. Plana como um pedaço de papel. Os 3 dedos médios eram apenas desenhos animados com o aspecto plano que tinham. O cara ainda conseguia semibranjar o que estava lá e ainda podia mover definitivamente seu índice e seu polegar. Os cirurgiões estavam discutindo o que eles iriam fazer quando eu estivesse lá dentro. E o consenso geral que eu estava obtendo era que ninguém sabia o que fazer com o WTF. Eu vi um deles preparando a esposa para vê-lo. E eles eram como ir de que como dizer isto além de estar preparado. Não é bom. E esteja ciente de que isto pode ter mudado sua vida para sempre. Até hoje, não consigo superar como parecia irreal. Como se eu legitimamente achasse que era falso ou não estivesse vendo direito. Não um médico, mas um paramédico. Estávamos em um sistema de metrô loucamente ocupado e somos chamados por dores nos olhos. 9 em cada 10 vezes. Chamadas como estas não requerem realmente um pronto-socorro. Será como um cílios nos olhos ou algo assim. Entro na casa e casualmente me apresento e pergunto qual parece ser o problema. A senhora se vira para mim, mostrando seu olho direito saltando cerca de 3x mais do que o deveria e diz: meu olho saltou da minha cabeça. Esta é uma novidade para mim, sem trauma, sem nada, apenas andando por aí e de repente pop. O olho dela está fora do crânio. Santo Corvo. Senhora, vamos levá-la às urgências. Afinal, ela tinha um coágulo super perigoso chamado trombose do seio cavernoso. Basicamente, ele entupiu um dos vasos de drenagem para o cérebro e aumentou a pressão para trás até que seu olho saltou para fora. O médico disse que a maioria dos pacientes com seu estado não estava em condições de ter uma conversa. Então foi uma maravilha que ela estivesse levantada, andando, falando e reclamando de seu olho. Enfermeira aqui. Antes de me tornar enfermeira, trabalhei como auxiliar de enfermagem no Ortofloor. A pequena senhora de idade entra com uma tíbia, fibrilha quebrada, osso saindo de sua perna. Vai para o BO e eles a consertam. Ela recebe alta em casa. Cerca de 2 ou 3 meses depois, estou fazendo uma rotação na unidade de queimadura, ferida e reconheço seu nome no quadro. Entro com o médico para ajudá-lo e ele desenrola o curativo dela. Você pode ver a pele dela em cerca de 60% da perna e o músculo cinza no resto. Ele pressiona gentilmente uma parte da pele e o que parece ser queijo cottage sai derramando. Basicamente, seu tecido adiposo estava um pouco liquefeito e estava saindo em tufos. No mesmo dia, outro paciente entrou para trocar o curativo em sua perna. Eles o desembrulharam e a partir do meio da coxa para baixo suas pernas estava verde acinzentado. O médico lhe perguntou se ela estava pronto para amputá-lo e o cara apontou para sua bolsa noturna na cadeira e disse já embalada e pronta para perdê-la. Uma veia cava inferior completamente ausente, totalmente ocluída com coágulo, mas o tinha feito durante um longo período de tempo, de tal forma que o corpo desenvolveu vasos colaterais correndo ao longo da caixa torácica para esvaziar a veia cava superior. Essencialmente,
O tubo de sangue grande que traz o sangue de volta ao coração não existia mais e foi substituído por um monte de pequenos tubos. Também se viu uma bolsa 4x4 centímetros na parte superior do intestino delgado que foi preenchida com alimentos, resultando em obstrução dos dutos pancreáticos, causando uma pancreatite. E finalmente, uma vez eu cuidei de um cara que entrou no SUS queixando-se de dores no pescoço, usuário de heroína. Acontece que ele injetava em seu pescoço e imediatamente cochilava, arrancando inadvertidamente a agulha e fazendo com que ela enterrasse e ficasse presa. O cara tinha umas 20 agulhas verticais em todo o pescoço. Médico aqui. Fui a um hospital rural para um dia clínico, ao contrário do meu centro de trauma habitual no interior da cidade onde trabalho, que é uma marca diferente de loucura, e tivemos que tirar um olho das partes privadas de uma mulher. Aparentemente, ela estava se preparando para uma briga e precisava manter seu olho protético seguro. Portanto, obviamente, a melhor maneira de fazer isso é tirá-la de lá e enfiá-la no bolso da natureza. Acontece que tanto o objeto quanto seu recipiente tinham um lubrificante suficiente para torná-la muito difícil de ser removido. Anestesiologista aqui. Parte de mim acha que entrei na medicina porque sou inerentemente intrometido. De qualquer forma, em meu último ano de residência, tivemos esta jovem paciente e seu marido. Ela pensava que estava grávida, pois seus períodos haviam parado e sua barriga estava ficando maior. Eu não sei por que ela não foi ver um obstetra, mas, de qualquer maneira, ela estava em casa em um ponto em que pensava estar grávida de 8 ou 9 meses. Sentia algo estourado e uma dor aguda e pensava que estava entrando em trabalho de parto. Então, suas pernas ficaram dormentes e ela não podia mais andar. Ela e seu marido não achavam que isso fosse normal. Então eles deram entrada em nosso dia. Ela tinha um enorme tumor no saco vitelino com metástases na coluna, fígado e outros lugares e teve que ir para uma descompressão espinhal emergente devido aos seus sintomas neurológicos. Eu não era residente de anestesia para esse caso, mas fui a residente de anestesia para sua segunda cirurgia quando eles quiseram remover o tumor primário e ressecar algumas das metástases hepáticas. O tumor primário era aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete. Eu me senti tão mal por aquele jovem casal. Mas ainda hoje me pergunto por que eles não fizeram algum tipo de ultrassom ou não viram um obstetra. Não um médico, mas relacionado a um médico de ambulância. Eles recebem uma chamada de uma vila próxima. Eles correm para lá e lhes é dito que o homem ferido está na garagem. Quando descem lá, encontram um homem completamente desorientado com um arpão de pesca na cabeça. Ela entrou pela mandíbula inferior e a ponta estava saindo pela parte superior da cabeça. Ela estava desorientada e se masturbava contra os pilares e as paredes da garagem. Eles o levam para o hospital mais próximo e o melhor cirurgião de guindastes espanhol vai lá da capital em Willy. Várias horas depois, a cirurgia termina e o cara fica consciente com pouco ou nenhum dano. Viu o raio-x e o arpão passar pelo meio do cérebro. O cara ainda está vivo e perfeitamente bem. Sou assistente médico e escriba. Uma vez tivemos uma paciente que estava convencida de que algo estava errado com seu couro cabeludo. Ela disse que seu couro cabeludo estava super comichoso e soltando rochas parecidas com areia constantemente. O médico examinou seu couro cabeludo e ela estava perfeito, sem inflamação, sem caspa. Um couro cabeludo perfeitamente saudável. Ela ainda lhe enviou alguns tópicos para coceira e descamação e disse que isso deveria esclarecer o problema. Ela voltou um mês depois, dizendo que a situação piorou ainda mais. Além disso, ele encontrou uma doença muito rara no Google e nós disse que é isso que ela tem. Ela reexaminou o couro cabeludo dela e parecia ótimo ainda. Ele lhe disse isso e disse: estou confiante de que você não tem isso, mas podemos testar se você quiser. A paciente pediu com entusiasmo e fizemos uma biopsia juntamente com muito trabalho de sangue. 2 semanas depois a paciente volta. O exame de sangue está normal e a biopsia do couro cabeludo também está normal. Pensamos que isto iria ajudar o paciente, mas não ajudou. Ela pediu que ele reexaminasse seu couro cabeludo novamente. Tudo parecia normal. E finalmente, ela lhe perguntou se ela já havia pensado em consultar um terapeuta porque descartamos qualquer possível problema no couro cabeludo e isto poderia ser sintomático de um tique nervoso. É claro que ela disse isso e muito mais profissionalmente do que isso. Ela começa a ficar muito zangada e exige que outro médico venha dar uma olhada. Vários médicos na clínica e ela diz claro que teremos um passo em apenas alguns minutos. Tratamos isto como um novo paciente para outro médico. Tudo o que eu disse a ela foi coceira no couro cabeludo. A paciente diz que há areia caindo de seu cabelo. A paciente pensa que é nome da doença.
E este é o seu mais recente exame de sangue. Quando entramos na sala de exames, há cristais brancos em todo o couro cabeludo, na cadeira de exames e no chão ao redor. Nada disso estava lá há 10 minutos. A médica parece muito confusa e pergunta se há sal em seu couro cabeludo. Ela diz que não é de X doença, e acrescenta que o primeiro médico é um charlatão. O novo médico diz: isto não é realmente o que X doença parece. Estes grânulos são muito finos e não parecem estar presos ao couro cabeludo de forma alguma. O paciente se passa dizendo que toda a prática é um esquema e sai ruidosamente do prédio gritando para todos. Estamos todos bastante seguros de que ela derramou sal por todo o couro cabeludo quando saímos da sala para pegar outro médico. Foi muito esquisito. Espero que ela esteja melhor agora, mas ela não responde mais às nossas mensagens. Então é provável que eu nunca descubra.